Senhor, irmãos, uma boa noite. Eu venho falar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo, né, irmãos? Vemos a Rússia foi atacada essa semana, né, com terroristas, né, islâmicos, que justamente a Rússia chegou há um tempo atrás, né, a apoiar a Síria, né, para que eles tirassem os islamitas de lá, que realmente estava contrariando o país na época, né, tudo mais. E aí houve esse problema do apoio da Rússia para a Síria, né? E aí isso também ocasionou. Disseram que foi por causa que eles foram atrás de cristãos também, lá no coisa de Moscou, né? Lá no evento. Mas ali, irmãos, eles estavam no evento que ia ter rock. Desde quando cristão vive em rock? Cristão não vive em rock. Se você é cristão, vive em rock, saia dessa, porque aí você precisa se converter. Então ele foram para lá, disseram que estava na carta deles. Mas eu não creio muito nisso, porque ali não tinha pessoas cristãs. Eu não sei se a Rússia, tipo de cristão é esse que vai para rock, né? E nisso, irmão, eu sei que tem 136, são agora no contabilidade, deu, né, 135 mortos, inocentes, né, pagando por uma situação, né, complicada. Já Putin disse que poderia ser a Ucrânia, né, ocupada, mas a Ucrânia negou. E aí estamos, irmãos, que situação. Eita Deus, desde 2020 foi aberto um portal. Um portal, irmãos, em que o mundo está como está. A tendência é piorar. Isso não é uma pessoa que está rogando praga, mas é as profecias que precisam se cumprir, irmãos. Vamos ver as situações degradar, sabe? As coisas acontecerem. Vamos ver os portais se abrindo, irmãos. Eu tive um sonho que foi o seguinte. Eu estava sonhando numa agonia muito grande, muita gente brigando nesse sonho, e era um problema, resolvia um problema, tirava outro, não veio ao caso. Quando eu ia me acordando, aquela voz, como a minha voz, com o mesmo tom da minha voz, e disse, 25 de março. E ali eu disse, mas Senhor, 25, aí acordei, fui orar, clamei ao Senhor, dobrei meu joelho, que eu sempre, quando tenho um sonho, eu sempre, né, peço a Deus para tomar a direção. E nisso eu vi, Senhor, 25 de março, eu não estou pensando em nada disso, né? E aí, tudo bem, passou-se. Aí depois aquela voz ficou 25 de março. Eu não vou relatar algumas coisas que aí eu vi, né? Ainda olhei na internet quais eram as datas que eram dessas, né? Tem até do Brasil, da Constituição Brasileira, né? Que é hoje comemorado, sei. E tem um eclipse que vai acontecer agora, se não me engano, é 1h15 da manhã, né? Até as 6 horas da manhã. São portais, irmãos. São portais. É um eclipse? É normal? É, mas são portais. Cada eclipse que acontece é um portal aberto. Um portal para quê? Um portal para as profecias se cumprirem. Irmãos, eu poderia dizer a você há 30, 40 anos atrás que Deus não iria voltar, porque ainda não tinha no livro de Daniel diz que a ciência, o conhecimento do homem se multiplicaria. E hoje está aí, irmãos. Tudo acontecendo, favorecendo para que tudo isso aconteça. E devemos orar para as pessoas que estão lá em Espírito Santo, que é a região sul, porque há muitos mortos, há muitas pessoas, Rio de Janeiro também. Apesar que o Rio de Janeiro, irmãos, tem desobedecido as leis de Deus. Mas isso, a gente tem que orar por eles, porque existem várias pessoas que estão sofrendo, inocentes que estão sofrendo. Não é? Vários estados brasileiros precisam obedecer à lei de Deus, precisam temer ao Senhor. Quantas coisas ruins acontecem num lugar onde não chamam Deus, né? Estamos aqui lutando para chamar o Senhor, Abba Pai,
né? E devemos clamar e buscar ao Deus vivo, irmãos. Onde estivermos, devemos buscar ao Deus vivo. Pedir ao Senhor que abençoe o nosso estado, que abençoe os municípios. O Brasil já é muito sofrido, o mundo já é muito sofrido. Os inocentes pagam, irmãos. Pagam por coisas que nem pediram para que acontecesse. Nós vamos orar pelas pessoas do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, para que o Senhor tome a direção e ali os enlutados que estão na Rússia, os enlutados que estão na Ucrânia, né? Os enlutados que estão na Palestina, Israel também. Vamos orar pela paz em Israel, orar pela paz no Oriente. Mas, irmãos, o que é de Deus vai se cumprir. A profecia que tiver deste livro aqui, ninguém foge dele. Ninguém foge. Tem que se cumprir. E a palavra do Senhor diz aqui. Fartarei e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e comereis abundantemente, e vos fartarei e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Tudo de Deus vai se cumprir, irmãos. Olhe, Deus não é o Deus para que minta, nem o homem para que ele não cumpra a palavra dele, né? Vamos dizer dessa forma. Deus, ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que volte atrás, irmão. A palavra dele vai o que lhe apraz. Então, oremos por todas essas pessoas, oremos pelos estados do Brasil, oremos pelo mundo que está em guerra, para que o Senhor tome a direção de tudo isso que está acontecendo. E oremos e pedimos, vamos pedir a paz a Israel, o Oriente Médio também, para que o Senhor vá ali e derrame a sua misericórdia sobre aquele povo. Que Deus tome a nossa direção. Que Deus faça resplandecer sobre nós o seu Santo Espírito. E a paz esteja conosco. Amém? Que Deus os abençoe.